Saudações, cachorrada, como é que a gente está? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso papo sobre Arauto e eu vou explicar especificamente quais são os requisitos, né, dentro do mundo de jogo, quais são os eventos que levam ao despertar de um Arauto. E para explicar isso a gente precisa voltar um pouquinho na história, lá naquele período da Guerra do Sangue, quando o Criador desceu ao mundo dos homens uma segunda vez, né? Por que uma segunda vez? Considera-se, dentro do cânone religioso da igreja, que ele desceu lá no passado remoto da Era da Vergonha, quando ele levou ao conhecimento de Morovan a sua palavra, levou ao criadorismo, ao conhecimento de Morovan, o primeiro profeta, que espalhou então, né, a palavra de Deus entre as crianças cinzentas do Vale de Belgor. Quando ele vem nessa segunda vez, ele vem em pessoa, por assim dizer, né? E essa andança dele pelo mundo, não só a sua chegada, como a andança, trouxe para ele alguns problemas, né? Ao longo da história de Beauregard é possível ver que Deus, né, o Criador, ele fez algumas burradas também. A primeira delas é a marca no espírito, né, na alma, porque assim que o Criador desce ao mundo dos homens, ele percebe que a sombra veio junto com ele, né? A sombra também sempre agiu de forma sutil dentro do coração das pessoas, mas agora ela também veio com ele, logo atrás dele, sendo a sua sombra, e isso, claro, o marcou. A segunda marca é a marca do ego, quando ele se apresenta diante de seus filhos acreditando que o mero fato, o simples fato deles enxergarem o Criador vai trazer toda a glória e toda a luz, e o que acontece é exatamente o contrário. Quando o Criador aparece, todo homem e mulher tem que encarar aquilo de pior que existe dentro de si, o que gerou então um bando de gente enlouquecida se jogando no chão, arrancando os olhos com a própria mão. E a última marca é a marca do corpo. Quando o Criador parte, depois da sua andança pelo mundo, ele parte apontando o novo inimigo que deve seguir. Ele aponta onde a sombra se escondeu, que foi no Vale de Belgor, onde as crianças cinzentas apareceram há muito tempo atrás, numa, né, jogada irônica aí do destino. E quando ele parte, ele aponta o inimigo, vai até lá, e lá mesmo ele morre, né? Ele abandona essa casca mortal que usou para caminhar por aqui. E isso, claro, dizem os religiosos, como a gente falou no vídeo anterior, não, né? Ele realmente está morto. E a própria morte do Criador nesse contexto aí é envolvida em inúmeras fábulas, inúmeras histórias, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Cronistas da época, né, relatam, falam que ele marchou sozinho até os muros negros de Belgor, e lá ele foi alvejado, foi torturado, enfim, ele se desfez, né, se dissipou no ar ali mesmo diante dos muros de Belgor. E de maneira semelhante, o próprio Arauto tem que experimentar sensações parecidas com a do Criador. Ele tem que passar pelas três marcas também, né? A marca da alma, do ego e do corpo. E essas marcas, a gente tem alguns exemplos, né, de como elas podem acontecer ao longo da vida da pessoa. Ela pode acontecer dessa maneira, né? O cara tem um trauma aqui, um trauma lá, e no final disso tudo ele desperta como Arauto. Ou ele tem os três ao mesmo tempo, que também pode ser possível de acontecer, dependendo, né, do que rolou ali naquele momento, naquele contexto do jogo. Como exemplo, né, a nível de curiosidade, a marca da carne a gente pode exemplificar como espancamentos, tortura, estupro, um aborto forçado, deformações, acidentes, qualquer vislumbre de morte, né? Ou falência do físico mesmo. A marca do ego pode ser representada como uma humilhação extrema, a perda de algo muito valioso que foi conquistado, injustiça, loucura, isolamento, depressão, um rebaixamento, uma afronta, um vexame, degradação, né? uma humilhação diante da sociedade, né? Tornar-se um pária de forma traumática e por aí vai. E por fim a do espírito, que pode ser representada como a perda da esperança, uma fatalidade, ou encarar a realidade do fim das coisas, injustiças do mundo, perder a fé, testificar o mal, né, ver o mal diante de seus olhos ali, como ele é real, palpável e muito superior à sua vã filosofia da bondade, né, perceber essa realidade do mundo. E essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo ou em intervalos, né, dependendo do contexto aí do seu jogo. E
Depois, quando isso acontece, aí é que vem o despertar. Aí é que você precisa ter um pouco mais de cuidado para imaginar como é que você vai tratar esse despertar dentro do jogo. Porque tem para não perder o tom, para não perder o tempero de Beauregard na representação desse despertar, desse abrir dos olhos, né? Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, beleza?